Olá, graça e paz, meus amigos, minhas lindonas. E Neemias tem mais coisa para ensinar para a gente hoje, hein? Capítulo 4, versículo 20. Bota a boca no trombone! Então, a gente já está aqui num momento mais adiantado da história, em que já Neemias fala com o povo, ele chama a galera, ele é um líder nato, ele é alguém, você vê, ele era copeiro, quietinho, trabalhava quietinho lá no palácio, mas Deus nos vê como ninguém. Ele vê a potência, a capacidade que nós temos, muitas vezes adormecida. Há pessoas que passam uma vida inteira com seus dons adormecidos. Pronto, falei. Então, Neemias, um líder nato, ele chama o povo. E um líder, ele tem esse dom de atrair pessoas. Pessoas querem andar com quem é líder. Não é com quem manda, é com quem é um líder. Principalmente quando a coisa é a obra do Senhor. Então, tem que ter esse dom de liderança. O dom de governo, que vem de Deus. Se não tiver, a coisa não rola. Neemias era esse cara comissionado e que disse sim, né? Segurão, como a gente falou ontem. E então esse momento aqui já está todo mundo trabalhando. Ele dividiu, ele teve uma estratégia de dividir colocando as famílias de frente para as suas próprias casas. Então o interesse era total em fazer aquela obra, em fazer aquela construção. Antes de qualquer construção de casas mesmo, ele cuidou de construir os muros. O muro tinha que estar de pé para que a cidade estivesse protegida. Era isso que estava acontecendo. Eles estavam construindo, edificando esse muro e ele percebeu uma coisa interessante. O muro era enorme. As pessoas estavam distribuídas ao longo do muro. Então ele viu que eles estavam distantes uns dos outros. Não sei qual era a distância, mas era uma boa distância. Porque ele percebeu o seguinte, se o inimigo chegasse sorrateiramente a qualquer daqueles pontos, ninguém conseguiria chegar a tempo para defender o amigo que estava num apuro. Sabedor do crescente interesse do inimigo em destruir, sim, ele nunca se dá por vencido. Ele é derrotado desde o princípio. Você lembra que lá no Gênesis Deus decretou que a semente da serpente iria ferir o calcanhar da semente da mulher, mas a semente da mulher ia esmagar a cabeça da serpente. Derrotado. Ele é derrotado. Mas sabe quando que ele desiste? Nunca. Ele está sempre empenhado. E quanto mais a gente edifica nessa terra, mais ira, mais interesse ele tem em derrubar. O prejuízo vai ser muito maior, né? Ciente disso, Neemias, ele conversa com todos eles. Olha só. Quando vocês perceberem uma aproximação do inimigo, quando vocês se sentirem em perigo, quando vocês se derem conta que não dá para encarar, toca a trombeta. E todos vão correr para este lugar. Onde nós ouvirmos a trombeta sendo tocada, nós iremos para lá defender o nosso amigo que está em perigo. Bota a boca no trombone. Sabe, às vezes a gente está passando por alguma coisa que é invisível. Quando alguém está com brotoeja, alguém está com, né, sei lá, alguma coisa que apareça no rosto, apareça no corpo, o cabelo cai, sei lá, dá para perceber, qualquer um vê. Mas às vezes a gente está com uma dor invisível, a gente está com um sofrimento invisível, ou num lugar que não está disponível à vista do nosso pessoal, né, da igreja, do povo de Deus, dos amigos. Você está com um problema dentro de casa e você se reúne com seus amigos num restaurante, você tem seus amigos no seu trabalho, você tem seus amigos na igreja e a sua igreja, o seu trabalho, o restaurante, não tem como ver o que está acontecendo dentro da sua casa. Qual é a aflição do seu coração? Qual é o problema? Qual é aquela luta que você não dá conta sozinho? Nós não damos conta de quase nada sozinhos. Nós precisamos de apoio, de ajuda. Já até falamos sobre rede de apoio um dia desses. Mas eu quero falar aqui que nada adianta existir uma rede de apoio se eu não botar a boca no trombone. Imagina, você deixa de ir na igreja 3 semanas, 1 mês e depois se ressente porque ninguém foi te visitar, porque ninguém falou nada. Você podia estar fazendo uma viagem. Você podia estar, sei lá, recebendo visitas em casa.
qualquer coisa. Você podia estar com uma unha encravada, nada demais, né? Mas era o suficiente para não calçar e não ir na igreja. Mas se você não falar, ninguém vai saber. Bota a boca no trombone. E vou te falar uma coisa, quem precisa é que tem que tocar a trombeta sim. Quem se lembra da história daquele cego? Jesus passava por uma cidade e aquela multidão que já era de lei, né, seguindo Jesus, aquela barulhada. Imagina que ninguém estava seguindo, quietinho atrás de Jesus. Era uma conversa arada, era barulho dos passos deles, né, das conversas, muita gente se apertando ali, enfim. Um cego, ouvindo todo esse barulho, perguntou o que está acontecendo. E alguém disse, Jesus de Nazaré está passando por aqui. O que o cego fez? Ele botou a boca no trombone. Ele começou a falar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele berrava, a Bíblia diz que ele gritava, mas a plenos pulmões. E quanto mais falavam para ele, cala a boca, não incomoda. Jesus já tá, cheio de coisa para fazer, tem um monte de gente em volta dele. Rapaz, sossega aí, fica quieto, fica na tua. Quanto mais tentavam calá-lo, mais ele falava. E ele botou para quebrar. O que aconteceu? Ele chamou a atenção de Jesus e Jesus foi até ele e a cura acontece. Então eu preciso botar a boca no trombone para Jesus me ouvir e vir até mim? Não. Jesus, naquele tempo, estava em carne, né? Andando aqui como qualquer homem, ele precisava ouvir, falar, ele sentia, tudo isso. O nosso Deus sabe das nossas mazelas. Mas deixa eu te contar um segredinho. Nós somos o corpo de Cristo. Cabeça, Jesus. O corpo, nós. Então, quando nós chegamos perto de alguém e ajudamos esse alguém, quem está fazendo isso? O próprio Cristo, que é o corpo dele, entende? Que está fazendo esse abraço. Mas nós não conseguimos abraçar algo que a gente nem sabe, nem conhece. Então, se você está com uma dor, se você está com um problema, se você na edificação, né, na sua lida aí, você deu de cara com uma provação ou uma tentação, tem diferença, né? Nós somos provados por Deus e tentados pelo inimigo. Se você deu de cara com uma decepção, ou mesmo com uma enfermidade física ou emocional, teu chão abriu, tu tá sem condições de enfrentar isso. Ou, às vezes, acontece também de ser muita coisa ao mesmo tempo, né? É problema na família, é problema de enfermidade, é problema no emprego, é tanta coisa, esse combo. Se fosse um de cada vez, enfrentaria, mas tudo junto ao mesmo tempo, é muito complicado. É hora de botar a boca no trombone, não é falar assim, ei, Psyu, né? Olhar para alguém e pensar assim, poxa, mas ela nem reparou. Não é sentar do lado de alguém e falar assim, poxa, eu estava do lado dela, ela nem falou, nem perguntou como é que eu estava. Não é ir na igreja no domingo, quando falar amém embora, é botar a boca no trombone. Você já viu um trombone? Tu conhece algum trombone silencioso? Trombone é um instrumento que tem um som muito alto. Eu estou usando trombone porque a gente não conhece trombeta, né? O que eles tocaram foram trombetas. E eu estou fazendo uma brincadeira aqui com o trombone, por causa da palavra ser parecida, mas para você ter uma ideia de que era um som absurdamente alto. Toca a trombeta até que chegue ajuda. Você falou com alguém que de repente na sua humanidade falhou e não conseguiu te ajudar, toca de novo, até chegar ajuda. Não fica aí até morrer. Não espera até definhar. Vai em busca de ajuda, porque é o corpo de Cristo, que é a forma de Jesus nos tratar. Claro que você pode ter experiências com ele no seu íntimo, no seu quarto, mas via de regra, nós somos corpo para isso. A igreja se move na orientação do cabeça e isso é o próprio Cristo se movendo na terra. A igreja é o movimento de Cristo nessa terra. Mas se a igreja falhar, entenda que ela é feita de seres humanos. Se não, né? Quando a igreja falhar, entenda que ela é feita de seres humanos, falhos como você. Então toca a trombeta, porque quem precisa tem que chamar atenção. Quem precisa tem que ir em busca. Quem precisa tem que ir até que venha a ajuda. Não cesse de clamar pela sua vida. Não desista. Se você não conseguiu, ajuda ainda, tente de novo, toca a trombeta, bota essa boca no trombone, até que alguém te ajude. Não fique sozinho.